Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 52º dia da nossa meditação com a Sagrada Escritura. Nós estamos no livro de Deuteronômio, capítulos 12 a 15. O texto de hoje também, os capítulos de hoje também é bem interessante. Aqui nós vamos começar a ver um conjunto de leis que recorda o povo daquilo que Deus tinha revelado para Moisés lá no Monte Sinai, lá no Monte Horebe, lá na aliança que ele tinha feito com o povo. Mas antes da meditação, como de costume, rezemos e peçamos a presença de Deus entre nós, para que possamos compreender aquilo que de fato Ele quer nos ensinar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. No dia de hoje, nós temos 4 capítulos, 12, 13, 14 e 15. Então nós vamos dividir esses 4 capítulos em 4 temáticas diferentes. Capítulo 12 nós vamos chamar de lugar sagrado. Ali no capítulo 12 começa a ficar muito claro que quando o povo entrasse na terra prometida, ali haveria um lugar singular, um lugar único, um local principal para a oração. O padre não quer entrar com vocês em algumas discussões bíblicas de especialistas, algumas temáticas que talvez geraria grande polêmica entre nós e não seria aqui não é aqui o motivo principal desse vídeo. Existe uma divisão aqui em 2 grupos de estudiosos bíblicos, em 2 tendências diferentes. Existe uma tendência... Por que eu digo isso? Tem pessoas que perguntam assim. Esses dias foi uma pessoa de Belém do Pará, ela está acompanhando, ela sabe que o padre está falando dela. Ela fez uma pergunta assim, já foi em peregrinação com o padre, esse ano ela vai de novo. Ela fez assim, é uma pessoa de uma comunidade de consagrados. Ela falou, padre, onde que o povo guardou todas essas leis? Onde que o povo guardou todos esses documentos? Onde ficou tudo isso guardado? Então existem algumas questões difíceis de responder, algumas questões difíceis. Então aqui existem 2 tendências. Daqui a pouco o padre volta para o conteúdo do vídeo. Agora vai começar a aparecer alguns dados que vão surgir, questões como essa que eu vou apresentar a resposta para vocês. Então muitos vão perguntando assim, padre, quando que esses textos foram escritos? Eles são de fato de Moisés? Eles são de fato do período de Moisés? Ali Moisés, ele estava caminhando com o povo, estava escrevendo? Ou isso é de fontes muito posteriores que recordam aquilo que aconteceu e tomaram nota depois devido a tradições orais? Então aqui existem duas correntes de pensamentos diferentes. Tem uma que perpassou durante praticamente toda a história da igreja, que diz assim, o Pentateuco é de Moisés. Foi Moisés que escreveu. Aqui nós temos os textos deixados por Moisés, como se fosse a próprio punho dele mesmo. Existe uma outra tendência que diz que aos poucos foram se formando algumas escolas, algumas tradições no povo. Por exemplo, uma tradição que era chamada de tradição javista, aquele que era mais ligado aos reis. Uma tradição, a tradição sacerdotal, aquela que era ligado mais aos levitas. Depois tem uma tradição chamada tradição eloísta, que era de outro grupo. Então, pessoas especialistas, hoje essa é uma grande tendência dos estudiosos bíblicos, a Bíblia de Jerusalém vai por esse caminho, dizem que existem ali algumas escolas que foram surgindo e essas escolas foram escrevendo livros diferentes muito tempo depois do que aconteceu. Então tem livros escritos parte do Pentateuco escrito no exílio da Babilônia, parte do Pentateuco ali na época do rei Davi, depois
quando teve a invasão da Síria, então em diferentes momentos da história. Então tem essas duas tendências. Quando nós fizemos lives, quando nós fizemos aprofundamentos sobre temáticas assim como essa, aí nós vamos pegar e vamos tentar responder perguntas como essa. Agora o principal, até eu mesmo, eu confesso, eu mesmo não tenho uma opinião tão formada e tão definida, porque a igreja mesmo não tem. A igreja diz para os estudiosos, estudem, pesquisem. Então, o principal do nosso estudo qual que é? Nós percebemos qual que é a mensagem que Deus quis transmitir para aquele povo e como que nós podemos entender, trazemos para a nossa vida esta mensagem que nós estamos lendo. Então, é muito importante, e façam essas perguntas mesmo, e o ser humano, conforme ele vai aprendendo, ele vai questionando. Então, quando foi escrito, como foi conservado, isso daqui tem muito debate, tem muito estudo e tem diferentes perspectivas, tá? Então, tem uma perspectiva, por exemplo, que vai dizer assim, e essa é a mais moderna, eu tenho dificuldade de acreditar totalmente nela, mesmo que tenha muitos estudos e tenha muita coisa que tem que ser levado em consideração. Muitos dizem assim, os javistas, gente, uma das tribos ali de Javé, nós sabemos que existia 12 tribos, então tinha uma daquelas tribos que era tinha a tribo dos levitas, depois tinha a tribo de Judá. Então, a tribo de Judá, ela queria reforçar e queria mostrar que ela era uma das tribos, ou era a tribo especial, que elas ficariam na capital, que o templo seria na região ali que estava a tribo de Judá. Então, o que acontece? Essas pessoas, eles começaram, isso daqui é uma tradução, uma perspectiva, um pensamento que eu não concordo totalmente. Então eles começaram a escrever textos posteriores, dizendo de coisas que aconteceram no passado para reforçar aquilo que eles acreditavam. Então eles começaram a querer justificar o poder, a força que ele tinha, dizendo que isso daqui Moisés tinha ouvido e tinha recebido lá do passado. Então tem muita gente que vai ouvir perspectivas e pensamentos como esses. Eu sei que para a maioria das pessoas que nos acompanham, o que o padre está dizendo não faz nem tanto sentido, nem consegue perceber tanto. Em outros vídeos, outros momentos, nós vamos entrar mais profundo em tudo isso. Mas vocês vão perceber que aqui existe uma tendência muito grande, muito forte, de valorizar, de dar poder, de mostrar que existe uma superioridade tanto dos levitas quanto da tribo de Judá. E aí, qual o motivo? Deus realmente quis, teve, de certa forma, uma tendência de quem estava escrevendo, pessoas humanas. Nós acreditamos que foi realmente Deus que quis, mas o período que o texto foi escrito, por que ele foi escrito, como ele foi conservado, isso daqui nós precisamos estudar e tem diferentes perspectivas para isso. Trazendo para o dia de hoje, capítulo 12. Capítulo 12 vai dizer que tem um local que seria sagrado. Tem um local que seria único, todos deveriam ir lá prestar culto. Diz assim Moisés, quando vocês entrarem na terra prometida, vai ter o local onde Deus vai se manifestar. Vai ter o local onde vocês vão oferecer o culto a Deus. Vai ter o local onde vocês devem visitar, daqui a alguns capítulos vai mostrar 3 vezes por ano. Vai ter um local que é o local sagrado. E esse local sagrado onde foi Salomão, foi onde Salomão construiu depois o templo. Então para eles era a tribo de Judá, tomou um território, e ali aquela região de Judá foi depois a região de Belém, depois a região de Jerusalém. Então, capítulo 12 nos mostra que ali na Terra Prometida haveria um local sagrado. Todo local era sagrado, mas um mais sagrado de todos, que é aquilo que a tenda do encontro representava. Aquele local iria substituir essa tenda, que seria o templo. Então, haveria um local sagrado, que seria Jerusalém, capítulo 12. Depois o capítulo 13 mostra sobre os deuses pagãos, que não deveria se aceitar deuses pagãos. Deveriam ser destruídos, deveriam ser quebrados, eram deuses que deveriam ser considerados impuros. Então, o capítulo 13 mostra-se uma grande crítica aos deuses pagãos. E aqui tem um detalhe muito, muito importante, deixa eu voltar ainda no capítulo 12, o povo hebreu, eles encontram ali esse pensamento principal. Querem adorar a Deus, vão ao templo. Querem adorar a Deus, vão ao lugar sagrado. Depois querem adorar a Deus, vão a Jerusalém. E aí depois chega um momento que Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão
em espírito e verdade. Jesus dizendo que não precisa mais para o templo de Jerusalém adorar, que agora nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar do mundo. Então, onde tem uma pessoa que tem um coração, que o coração dela está em Deus, ali essa pessoa já está adorando a Deus. Então Jesus, ele descentraliza o templo. Jesus, ele diz que os verdadeiros adoradores não adorariam só em Jerusalém, são aqueles que adoram em espírito e em verdade, ou seja, não é aqueles que estão só fisicamente, mas aqueles que adoram com o coração, independente de onde eles estiverem. Então, muito interessante quando nós vamos vendo assim e vamos lendo, conhecendo o Antigo Testamento, nós percebemos melhor Jesus. Por que Jesus diz os verdadeiros adoradores são aqueles que adorarão em espírito e em verdade? Porque ali, antigamente, Deuteronômio capítulo 12 diz que para adorar tinha que ir para Jerusalém. E aí Jesus diz assim, não, para adorar a Deus não precisa ir para Jerusalém. Para adorar a Deus, precisa adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque Jesus, ele substitui o templo. Agora ele é o templo. Então uma pessoa que recebe a Eucaristia, ela se torna um templo vivo de Deus. Ela se torna a presença viva de Deus. Então, recebendo a Eucaristia, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus descentraliza o templo de um lugar para mostrar que o ser humano, ele também é templo de Deus, à medida que ele tem um coração sincero. Então, esse é o capítulo 12. Para mim, o padre repete o que eu já disse algumas vezes. Ler o Novo Testamento sem conhecer o Antigo Testamento é como começar a assistir um filme pela metade. Ali as coisas ficam obscuras e nós não conseguimos percebê-la com tanta clareza. Capítulo 14, novamente, aqui nós estamos na segunda geração no Monte Horebe, no Monte Sinai. Capítulo 14, nós temos ali os animais impuros. Alguns vão dizer, o padre já disse, e eu repito novamente para isso ficar muito claro, para mim me ajudou muito, acho que foi uma nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, ou foi outro vídeo que eu assisti quando eu pesquisava e preparava esse vídeo. Por que alguns animais são impuros e outros são puros? Por que algumas aves são puras e outras são impuras? Aí alguns vão dizer assim, porque Deus quis. Tá, porque Deus quis. E muitas vezes, quando uma criança, você fala para a criança, não faz isso. Por quê? Por que não? Tá bom, por que não? Tá bom, mas por que Deus quis? Qual que é o pensamento que estava por trás? Eu gosto muito dessa explicação. Existem dois motivos para se ter esse critério do que é puro e do que é impuro. Primeiro motivo, os povos vizinhos, pagãos, que adoravam outros deuses, também tinham sacrifícios. Aquilo que aqueles povos sacrificassem para os deuses deles, os hebreus, o povo de Israel, não deveria sacrificar para Javé, para o único Deus. Então, primeiro critério, aquilo que não fosse considerado animal sagrado para os outros povos. Segundo, aquilo que não fosse algo abominável, algo desprezível para aquele próprio povo. Por exemplo, o povo achava que morcego era uma ave desprezível. Se era desprezível para as pessoas, também seria desprezível para Deus. Então esses são os dois critérios. Algo que não fosse sacrificado pelos outros povos, para os deuses deles, e algo que tivesse o respeito, fosse algo considerado puro, valioso e digno para aquele povo. Depois, no capítulo 15, nós temos no capítulo 15 ali nós temos o ano sabático. Deus ensinando o povo como que ele deveria praticar a caridade. Deus dizendo que as pessoas não deveriam explorar aqueles que eram mais pobres, que deveria se fazer atos de misericórdia e principalmente naquele ano sabático as pessoas deveriam aprender a partilhar. Tem outro texto aqui de Deuteronômio que diz a cada 3 anos. A cada 3 anos da terra, parte do fruto, ele pertence a Deus, ou ele pertence aos pobres. Então, Israel, ele deveria ser humilde. Israel, ele deveria ser obediente. Israel, como já foi escravo um dia no Egito, ele não deveria abusar, não deveria explorar os povos vizinhos. Aqui tem um grande ensinamento, algo que é muito valioso também para a nossa vida, a importância da caridade. O ano sabático e também o dia de sábado, todas essas leis, ano sabático, dia de sábado, mostra que a gente não pode acumular. Chega um determinado momento da nossa vida que a gente precisa partilhar um pouco. Isso dilata o nosso coração e dilatando o nosso coração nós damos espaço para Deus habitar nele. Hoje nós estamos vendo aqui algumas leis daquilo que já foi apresentado
lá no livro de Levítico, ali próximo do Monte Sinai. Padre, por que se já foi apresentado Moisés, ele repete de novo? Repete porque aqui era outro grupo. A primeira geração morreu, agora é a segunda geração que estava quase entrando em terra prometida. Então as leis, elas são repetidas novamente. E aqui, neste 15º capítulo, fala sobre o dia, o ano sabático. Irmão e irmã, que nós também, do jeito que Deus pede aqui nesse 15º capítulo, que nós também doemos, ofertemos de coração. Deus não se deixa vencer em generosidade. Quem faz o bem seguramente receberá muito mais. Esses daqui são estatutos para serem praticados na Terra Santa. Encerramos assim o 52º dia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante. Uma belíssima peregrinação pelas páginas da Sagrada Escritura. Amanhã são os capítulos, são só 3, 16, 17 e 18. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.